Brasília é uma das capitais mais arborizadas do país. Ótimo, né? O meio ambiente agradece e a cidade fica mais bonita. Acontece que, sem cuidados, as raízes das árvores estão causando transtornos na área central. Calçadas quebradas e rede de esgoto comprometida são só alguns dos problemas. Veja só. Elas crescem sem limite e vão destruindo o que encontram pela frente. As raízes das árvores na área central de Brasília invadem pistas, quebram calçadas e tomam conta de estacionamentos. E o resultado é esse aí, uma quebradeira só, sem falar dos riscos que os motoristas enfrentam. O governo não cuida nem das árvores, né? E atrapalha, sim. Quem tá de caminhonete não sente muito não, que eu passo por cima de quebra-mola sem sentir. Mas quem vem carro baixo, com certeza tem um impacto do asfalto desnivelado, né? Nem prédios como esse na 215 Norte estão livres. Essa moradora conta que a estrutura da rede de esgoto do edifício onde ela mora foi afetada. As raízes estão invadindo essas caixas de esgoto, né, que fazem parte aqui vamos dizer, da estrutura do prédio, por onde escoa, né? Por onde há o escoamento. Então, o condomínio, já houve necessidade do condomínio ter que arcar com essas despesas, inclusive para fazer a manutenção nessas caixas de esgoto. Flagramos raízes arrebentando literalmente o asfalto na Asa Sul, nas avenidas W3 Sul e Norte e em estacionamentos públicos. Não foi difícil, basta dar uma volta pela cidade. E apesar disso, a Novacap diz que esses problemas são simples de resolver. Basta acionar o órgão. Quando elas estão afetando a estrutura do prédio, ou então muros ou edificações, é autorizado até se fazer a retirada dessa árvore. Quando elas afetam calçadas ou vias, a gente não pode considerar calçadas e vias como edificações. Então a lei não autoriza a retirada da árvore. A gente faz uma vistoria no local e ver se pode ser feito o corte das raízes, né, que estão afetando às vezes as calçadas. E quando é possível, a gente às vezes executa esse corte para que ela não esteja afetando a calçada. O reparo das raízes é feito sem prejudicar as árvores. A natureza agradece, até que a convivência entre a selva de pedra e a selva florestal pode ser bem mais fácil do que parece. E é possível resolver isso aí, Cláudio Humberto, sem comprar briga com o Batalhão Verde? Não tem. Aliás, comprar briga também com a população, né? A população não ficaria feliz de ver as árvores sendo retiradas para preservação de calçada. O fato é que se a Novacap pode fazer isso com tanta facilidade, dita aí pelo diretor, por que é que não faz? Por que é que esse diretor e a Novacap não agem no sentido de restabelecer essas calçadas? Se é fácil, é obra barata, talvez por isso, né? Os governantes não gostam muito de fazer obras baratas, mas o reparo dessas calçadas danificadas, isso sim é bastante possível. Mas é incrível como nós temos calçadas destruídas e não vemos o governo agindo, como disse tão facilmente o diretor da Novacap. Recentemente, até eu trouxe no programa da Rádio Band News FM o caso de uma árvore enorme, gigantesca, que estava ali nos fundos dos restaurantes da 402 Sul. Eles, meses a fio, a árvore ameaçando cair, os comerciantes e moradores dos prédios também pedindo a Novacap, implorando a Novacap para que fosse lá fazer o trabalho de poda ou até de remoção da árvore. E eles só apareceram depois que a gente levou isso para os microfones da Band News FM, 6 ou 7 meses depois da primeira solicitação. Um jovem de 20 anos morreu depois de pular ontem da ponte do Rio Descoberto. Ele estava com amigos e resolveu saltar de uma altura de mais de 10 metros. Testemunhas disseram que o rapaz ficou pelo menos 25 minutos dentro da água. Ele foi encontrado a cerca de 2 metros de profundidade. As imagens feitas pelo Corpo de Bombeiros mostram o momento em que o jovem de 20 anos é socorrido. Um parente dele acompanhou a ação dos militares, que durou 45 minutos. Emocionado, ele pediu para o rapaz abrir os olhos. Abre o olho, Raione! Homens dos bombeiros e SAMU tentaram reanimá-lo, mas Raione Santos não resistiu aos ferimentos. Segundo a corporação, o afogamento foi por volta das 10 horas da manhã de domingo. Raione estava com 3 amigos quando decidiu pular de uma altura de mais de 10 metros. O Rio Descoberto
fica no sentido Ceilândia-Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. Acaba de sair mais um balanço da gripe H1N1. O Distrito Federal registrou 163 casos da forma mais grave da doença até agora. 13 pessoas morreram. Asa Norte, Ceilândia, Gama e Santa Maria são as regiões com maior número de infecções pelo vírus da influenza. Depois de 2 semanas de paradeiro, a Câmara começa a segunda em esforço concentrado. Na pauta, as novas regras para a atuação de dirigentes de fundo de pensão e o projeto que estende por mais 20 anos o pagamento da dívida dos estados. A semana também é decisiva para o presidente afastado Eduardo Cunha. A gente volta a falar com Vitor Boiadian. Vitor, a situação do presidente afastado Eduardo Cunha pode estar se complicando ainda mais na Comissão de Constituição e Justiça também, ou ele ainda tem boas chances de escapar? Pois é, Sérgio, essa é uma questão aí que toma as atenções políticas dessa semana na Câmara dos Deputados, já que a partir de hoje será apresentado o relatório do recurso que Eduardo Cunha fez à Comissão de Justiça, contestando a votação no Conselho de Ética, pede a cassação do mandato dele por aquele episódio em que ele teria mentido aos parlamentares na CPI da Petrobras, quando foi questionado sobre a existência de contas dele no exterior. Eduardo Cunha vem perdendo bastante espaço, bastante apoio político na Câmara dos Deputados, ainda mais com esse afastamento determinado pelo Supremo Tribunal Federal há quase 2 meses. E essa semana, portanto, deve ser decisiva para que ele busque aquele apoio necessário dentro do Conselho, da Comissão de Justiça e até mesmo do plenário da Câmara dos Deputados, onde pode chegar essa votação desse processo contra ele. O que nós temos visto até agora é que o apoio político a ele vem minguando. E como você disse também, atenção a essas 2 semanas aí que precedem um recesso, tradicional recesso do mês de julho dos parlamentares, e por isso esforço concentrado na Câmara, que pode votar a lei que aumenta o rigor para a escolha de diretores de fundos de pensão, e no Senado Federal, que nesta semana será em destaque o projeto de lei que regulamenta os jogos de azar, uma iniciativa aí que pode aumentar a arrecadação do governo federal em pelo menos 15 bilhões de reais por ano. Sérgio. Ok, obrigado, Vitor. Cláudio, dá para a gente dizer que Eduardo Cunha é um deputado virtualmente cassado? Eu acho que é grande a chance dele vir a ser cassado. Ele, entre amigos, já confirmou que vai renunciar, mas publicamente ele nega a renúncia à presidência da Câmara para não perder força nas articulações que estão sendo feitas para a eleição do presidente tampão da Câmara, que vai cumprir o restante do seu mandato. O nome mais cotado é de Rogério Rosso, aqui do Distrito Federal, que tem, digamos assim, o mandato tampão, uma espécie de destino na sua vida. Ele que já foi tampão também aqui no governo do Distrito Federal. O Eduardo Cunha está considerando seriamente a renúncia também por razões da Justiça, porque se ele renunciar ao mandato de presidente da Câmara, o julgamento dele não será mais no plenário do Supremo, será na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, sem transmissão de televisão ao vivo. Ele acha que a televisão ao vivo transmitindo o seu julgamento vai de alguma maneira influenciar os ministros. Ele que já se considera derrotado no plenário, acha que sem televisão talvez ele tenha alguma chance na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é presidida pelo ministro Gilmar Mendes, integrada, entre outros, pelo ministro Celso de Mello, pela ministra Carmen Lúcia, futura presidente da Suprema Corte, o ministro Dias Toffoli e também o ministro Teori Zavascki, que é o relator da Lava Jato no Supremo. Agora, Cláudio, o presidente afastado Eduardo Cunha também tem negado reiteradamente que vai fazer qualquer tipo de colaboração premiada, etc. Mas depois da prisão de Lúcio Funaro, e Lúcio Funaro deu as primeiras sinalizações de que poderia fazer alguma colaboração premiada, e nessa porta só cabe um, né? Se passar Funaro, não tem para Cunha. E eu tenho a impressão que a delação premiada do Eduardo Cunha não interessa muito assim à Procuradoria-Geral, à Justiça da maneira... Porque, afinal de contas, ele é o alvo principal, ele é o alvo final dessa investigação. Então, o que eles querem mesmo, que a impressão que dá, é que todo esse sistema aí, o jurídico e judicial em torno da Lava Jato, quer punir os culpados e, entre eles, para muita gente, está Eduardo Cunha.
A seguir, Baixa procura a marca mutirão do passe livre no fim de semana. A reportagem completa no próximo bloco do Band Cidade. Já, já.